Então, na última aula a gente foi até desceu aos infernos, né? No artigo do credo. E hoje a gente tem que tratar de ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E, naturalmente, isso é um paralelo com os mistérios gloriosos. E o que nós devemos saber quanto a estas verdades de fé que foram que constituíram os 12 artigos do credo. Vocês têm algo a dizer? Sobre esses artigos do credo aí que a gente tem que tratar hoje, ou os mistérios, né? Se vocês querem falar alguma coisa. Como é que você explicaria isso para o seu filho, por exemplo? Qual a importância disso para a vida espiritual? Acho que explicaria dizendo que ele foi fazer lá. Lá onde? Os infernos. Sim, mas e a ressurreição? Eu já disse a vocês, esse exercício de você falar, ele é muito importante, que exige de você a meditação, né? E denota também o amor ao próximo. Porque se você precisa explicar para alguém, você precisa você mesmo, né, ter uma compreensão interior para que a sua palavra fale de uma verdade que lhe é familiar, né? E ela, portanto, tem autoridade para a pessoa que escuta. Então vocês têm que sair da posição de conforto, de ficar só me ouvindo aqui. E ter o esforço de meditar e de falar, né? Porque muitas vezes a gente, quando tem a obrigação de falar, isso ajuda na busca da compreensão, né? Essa ressurreição significa a ressurreição do perdão, né? Da ressurreição espiritual. É isso? Primeiro, a gente tem que perceber, né, que Cristo morreu verdadeiramente como homem, né? Mas tendo ele morrido verdadeiramente como homem, nem o seu corpo, nem a sua alma estiveram nesta morte em que o corpo está separado da alma. Eles estiveram separados da divindade. Então, tanto o corpo no sepulcro como a alma nos infernos, elas estavam unidas à divindade, mas estavam separadas entre si, o que mostra que, na verdade, houve uma morte de fato, né? Uma morte, o que prova que Cristo é verdadeiro homem. E isso para nós talvez não pareça tão importante, mas isso foi motivo de muitas querelas, muitas disputas, muitas heresias ao longo da história, né? Então, e como eu falei até na última aula, a má compreensão de quem seja Nosso Senhor também denota uma má compreensão de quem seja Nossa Senhora. Então, quando você tem, por exemplo, a posição dos protestantes hoje, que inclusive é conflitante, muitas vezes com Lutero, com Calvino, né, a respeito de quem é Nossa Senhora, na verdade está se negando a verdadeira humanidade e divindade de Cristo. Então,
Cristo ele morre de fato, né? E ele permanece 3 dias, não 3 dias inteiros, mas nas vésperas da sexta-feira, né? O sábado inteiro, e ao amanhecer na madrugada do domingo ele ressuscita, e ele faz isso para nos mostrar que é uma morte verdadeira. O que chega ao talvez o mais profundo, né, do rebaixamento de Deus para o nosso próprio proveito. Então, lá no primeiro mistério da encarnação do Verbo, se você... Eu acredito que vários santos falam isso, né? Mas onde eu tomava como ponto de meditação do texto era o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís de Montfort, e ele nos leva a meditar nesse primeiro mistério da encarnação a humildade. E aí você deveria se perguntar, humildade como assim, né? O que é humildade propriamente e o que há de humildade nesta cena. E a humildade consiste, no fim das contas, num rebaixamento assim, digamos, que nos causa perplexidade da parte de Deus, que resolve tomar a natureza humana e resolve fazê-lo, inclusive, estando, como eu falava também na última aula, encarcerado por seus próprios desígnios no ventre de Nossa Senhora, sendo nutrido como um bebê, e tudo aquilo que se sucede, né? Sendo cuidado como um bebê, uma criança, etc, etc. E toda a vida de Cristo ele é um testemunho de como Deus Todo-Poderoso, né? Excelsíssimo, perfeitíssimo, ele se inclina para submeter às leis da natureza que tocam os seres humanos e tudo mais. E tudo isso, né, começa ali na encarnação, mas talvez atinja o seu ápice de rebaixamento de Deus nessa descida aos infernos, na sua morte e descida aos infernos. O que, por óbvio, denota o quanto Deus nos quer junto a si, o quanto Ele nos quer fazer partícipes da sua felicidade. E notem, Deus não aumenta, Deus já é pleno em si mesmo. Então, quando Ele nos chama a participar da sua felicidade, é um benefício para nós. E Ele não o faz como muitas vezes a gente faz, né? Às vezes a gente está dando benefício a alguém e a gente faz de maneira até soberba, e se a pessoa não aceita, se lasca, eu estava querendo fazer um benefício por você, né? E Nosso Senhor, muito ao contrário, Ele quer fazer, Ele faz de fato, e Ele vai até o mais baixo possível nessa descida aos infernos. Mas para mostrar, e aí, não sei se é São Paulo, não, é Santo Agostinho, acho que comenta isso, está até no Catecismo Romano. Ele diz que Nosso Senhor tenha morrido, e isso todos acreditam. O que constitui a nossa fé cristã propriamente, o que é próprio da fé cristã, é que Ele tenha ressuscitado. Então, para mostrar que a ressurreição é verdadeira, primeiro, Nosso Senhor vai até o mais baixo, mostra que essa morte é verdadeira, e depois Ele ressuscita por sua própria força. E Ele ressuscita por sua própria força, na verdade, todas as ressurreições que acontecem ao longo da história, e acontecem várias ressurreições, o próprio Cristo ressuscita pessoas, né, e outros santos fazem o mesmo. Essas ressurreições sempre são pelo poder de Deus, e elas sempre são prova de que alguém é íntimo de Deus. Mas sempre essas ressurreições eram ressurreições de pessoas que voltavam a esta vida depois, mais à frente, chegando a morrer de novo.
E a ressurreição de Cristo, primeiro, é a única que acontece pela sua própria força, o que mostra que ele de fato é verdadeiro Deus, e é uma ressurreição em definitivo, né? É uma ressurreição de quem já não só não há de perecer novamente à morte, mas que inclusive a partir desta ressurreição de Nosso Senhor, ele é impassível de qualquer outra privação espacial, como a gente vai ver no episódio em que ele entra com os apóstolos reunidos. Então, quando Maria Madalena foi lá no sepulcro, que diz na Sagrada Escritura que era ao entardecer do sábado, Nosso Senhor já tinha ressuscitado? Não. Eu acho que está errado aí. Na madrugada para amanhecer o domingo. Acho que era antes de todo mundo acordar, ela acordou, foi lá ao sepulcro. Isso foi no domingo. Eu acho que aí ao amanhecer do terceiro dia, Maria Madalena foi. Que Bíblia é essa que tu está lendo? Sim, então, o que é que eu estava falando? Sim, Nosso Senhor naquele episódio, vocês lembram? Aquele episódio, inclusive, que vai nos falar muito de por que Nosso Senhor ascende aos céus, né? Que é quando os apóstolos estão reunidos no domingo, que já mostra, inclusive, a mudança do sábado como dia de guarda para o domingo. Isso é uma coisa que até hoje os protestantes alegam, né? Mas na Escritura está dizendo que é para guardar o sábado e não o domingo. Alguns protestantes, tem uns mais judaizantes, né? Como Testemunho de Jeová, essas coisas. Até naquela minha aula que tem lá na circunstância atual, a sexta aula é sobre os 10 mandamentos. Aí tem uns protestantes lá falando besteira nos comentários. Você está mudando os mandamentos. Sempre tem essas besteiras. Mas o sábado, na Antiga Aliança, ele fora reservado exatamente para que lembrássemos daquilo que fora mais importante, que foi a criação. Mas, por óbvio, a ressurreição de Cristo ele é a perfeição daquilo que foi iniciado na encarnação, que supera em muito a própria criação. E isso faz com que os cristãos tomem, sobretudo, o domingo, muito mais do que o próprio sábado, em memória deste feito do Nosso Senhor, né? Para o nosso bem. E aí, quando Nosso Senhor chega lá, estão os apóstolos reunidos de portas fechadas, com medo dos judeus, a Escritura vai dizer isso, se eu não me engano. E Nosso Senhor entra, né? E diz, a paz esteja convosco. E aí depois, São Tomé não está lá, e diz aquela coisa, né? O pessoal vai dizer a ele lá, os apóstolos vão dizer que o Senhor apareceu, e ele vai dizer que se não tocar, não puser o dedo no seu lado, não puser o dedo nas suas chagas, não há de crer. Mas enfim, depois a gente volta a isso. Então, essa ressurreição de Cristo ela é uma ressurreição que faz com que o corpo ele seja glorificado, ele seja elevado de uma maneira, obviamente, mais perfeita e primeira, por isso que ele é chamado também de primogênito dentre os mortos, né? Porque ele inicia a ressurreição que haverá de tocar a todos. A ressurreição daqueles que ressuscitarão nos seus corpos para a vida plena, e aqueles que ressuscitarão nos seus corpos para a morte plena, né? Mateus, esses 3 dias eles aparecem antes no negócio do templo, né? Que Maria está introduz, e em João. Esse 3 tem algum significado? Me parece que para os judeus tinha um negócio lá de que a alma só se separava do corpo mesmo depois que passava 3 dias, né? Eu acho que quando Lázaro morreu exatamente esse tempo, né? Mais ou
menos esse tempo. E as próprias ressurreições que acontecem nos outros episódios que Nosso Senhor ressuscita alguém, tem uns que morreram assim, agora, morreu 2 dias, morreu 3 dias, que era para marcar, inclusive, vários estágios de pecado também, simbolicamente. Tem várias coisas aí, né? Mas o fato é que essa ressurreição de Cristo, ela é uma ressurreição definitiva que faz com que o corpo participe de uma restauração completa e, portanto, ele não esteja mais submetido às leis que escravizam, às leis, né? A escravidão do mundo natural e a falibilidade da natureza humana. Aliás, vai além disso e torna participante de uma vida divina. E isso faz com que, portanto, o corpo do Nosso Senhor ele esteja como livre para, inclusive, aparecer mais ou menos conforme ele de fato é. Se eu não me engano, o próprio Nosso Senhor revela a Santa Teresa d'Ávila que a única pessoa a quem ele apareceu com sua glória completa, como ele de fato é depois da ressurreição, foi a São Paulo Apóstolo, e que ele fica cego na estrada de Damasco, né? E todas as vezes que Nosso Senhor ele aparece para alguém depois da ressurreição, ele tem, inclusive, total capacidade, devido a essas propriedades que o corpo adquire após a ressurreição dos mortos, de demonstrar mais ou menos glória, de passar as paredes, de tudo mais, né? É por isso que os discípulos de Emaús não reconheceram. E a própria Maria Madalena, né? Que pensa que é um jardineiro. Então, essa ressurreição, na verdade, é uma ressurreição distinta pela própria força de Nosso Senhor e que é o motivo pelo qual, na verdade, né, completa-se a promessa do que o que há de nos acontecer. E por isso ele é o primogênito dentre os mortos, né? Ele é primogênito dentre os mortos porque ele é o primeiro de muitos. Todos aqueles que forem sepultados com Cristo haverão de ressuscitarem com ele, né? E lá São Paulo também fala numa das cartas que dos inimigos que hão de ser vencidos, e o último inimigo a ser vencido é a morte. E essa é a última vitória de Cristo sobre a morte nesta vida, quando ele estava neste mundo, né? Só que é algo que também acontece no processo de santificação. Aquelas pessoas, como eu já mencionei aqui em outras aulas, aquelas pessoas que chegam à plenitude da perfeição nesta vida, elas já vencem a própria morte também, né? Só que o nível de graça que elas têm não é no nível de Nosso Senhor, ao ponto de já propiciarem a ressurreição do seu corpo, totalmente. Estão me entendendo? Eu citei esses exemplos. Então, hoje você tem, por exemplo, corpos incorruptos de santos, que estão há, 700 anos, 300 anos. Você abre lá o caixão do caba, está o corpo do mesmo jeito. Tem uns santos que tem uma parte só, né? Eu acho que Santo Antônio tem só a língua, para ressaltar alguma coisa específica da santidade dele. Alguns santos, como eu mencionei, aquele caso de São João da Cruz, que quando estava doente, próximo à morte, aquela doença não era bem uma doença como é para nós. É tanto que o pus que saía das feridas dele não era mal cheiroso. Era um pus que exalava perfume e que o enfermeiro guardava e passava nos outros, o pessoal ficava curado, né? Então, isso aí é a mesma coisa num grau inferior do que acontece, do que Nosso Senhor está fazendo aí nessa ressurreição, né? E eu falava daqueles outros casos também, de São Paulo da Cruz, que manda o secretário para avisar o Papa que vai morrer, aí o Papa diz que ele não pode morrer, o secretário avisa, então tá bom, aí não morre, né? Então ele não tem propriamente uma
A morte não tem não escraviza mais. E essas pessoas têm uma morte, não pela força da morte, mas porque não quer mais estar na vida, né? Eles querem estar junto a Deus mais plenamente. Inclusive tem aquele poema de Santa Teresa que depois eu posso ler aqui, que é muito, muito bonito sobre isso, né? Vocês sabem qual é? Vivo sin vivir en mí y en tan alta vida espero que muero porque no muero, né? Como é? Deixa eu ler logo, né? Depois esqueço. Perdoe meu espanhol, nunca estudei, então. Mas eu não vou ficar pegando tradução não, que com poema isso aí é sacanagem. Só se fosse Bocage traduzindo uma coisa assim, diga. Um pouquinho antes, que a gente está falando, você falou que o sábado é para lembrarmos da criação e o domingo para a ressurreição. Aí, nosso Senhor Jesus Cristo, de certa forma, ele já foi mostrando que ele iria fazer isso mesmo, até quando ele curava dos sábados, que ele dizia, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, já era uma forma dele mostrar que haveria essa alteração também. Pode ser... Talvez seja, né? Não sei. Não é assim, não dá para afirmar mais. Esse aí é o tipo de coisa que a gente, para ter uma segurança de falar, tem que ler lá os santos, os padres da igreja, as coisas, para dizer, realmente essa interpretação está... Mas talvez seja, né? Fazer esse tipo de raciocínio, sim. Buscar essa com certeza. Então, mas só para expressar como é que uma pessoa nesse nível de união com Deus, né? A gente tem esse poema de Santa Teresa que é muito interessante. Depois eu boto aí, né? Vivo sin vivir en mí y en tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga de no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte del vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarle. Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quero, que muero porque não muero. Então, isso é provavelmente exatamente o estado de alguém que está nesse impasse de a morte não tem mais poder sobre ela, né? E ela precisa morrer não porque o corpo dela ainda está submetida a essa lei, mas porque ela não vê a hora de exatamente
está plenamente unida a Deus na visão beatífica, né? Inclusive, São Paulo apóstolo também tem uma passagem da Escritura que ele fala sobre isso, que para ele é preferível morrer, né? Mas para vocês, ele dizendo assim, para vocês é melhor que eu não morra, mas para mim é melhor morrer, né? Então... E na vida dos santos quase, a grande maioria deles vai tendo esses relatos, assim, quando está perto da morte, eles ou têm uma visão assim, que estão lá bem felizes, o povo chorando ao redor e ele lá contemplando já perto de morrer. Muitos deles já sabem, inclusive, o dia, né, que vai morrer e já se preparam para isso. Então... Porque não está submetido, no caso, né? Exato. Não sei, depende do caso, né? Os mártires também que aguentam tudo que aguentam, pode mandar mais que estou aqui. Mas isso aí já é um testemunho das virtudes infusas, né? Das outras virtudes, de uma fortaleza infusa em grau heróico. Talvez até a esse ponto que... Pelo que eu me lembro, na doutrina fala que todo mundo que é martirizado chega à 7ª morada durante o martírio, né? Mateus, eu vi uma discussão uma vez sobre depois de Cristo, quem morre em Cristo, a morte já não é aquela mesma morte da morte resultante do pecado original. Nessa discussão os protestantes diziam, né, que Maria morreu, então ela não pode ter sido concebida sem pecado. Mas aí eu quero explicar, não, Jesus também morreu, né, se for o caso. Aí ele explicava que a morte em Cristo era diferente. Eu não sei exatamente esse ponto aí, né? Mas depois a gente vai falar sobre Nossa Senhora, que a morte dela também é distinta, né? Então, por isso Nosso Senhor é o primogênito dentre os mortos, né? O que inclusive nos dá a plenitude do mistério da sua... Quer dizer, a plenitude ainda vai se dar na sua ascensão, né? Mas todo o caminho que começa na encarnação vai chegar aí ao seu ápice e planificar-se na ascensão. E tudo que Nosso Senhor faz, lembremos que a gente falava desde o início, é sempre uma pedagogia e, como diria o de São Vítor, toda a Escritura, ela trata da restauração do homem. Então, Nosso Senhor está fazendo isso, inclusive, para mostrar-nos o que é próprio de ser feito conosco se chegamos à união com Ele perfeita, né? E outra coisa interessante de se observar aí é como se dá essa ressurreição ou essa restauração do corpo, né? Vocês sabem? Sim, porque Nosso Senhor ressuscitou, né? E aí todas essas coisas que eu falei aí dos santos e etc. Como é que o corpo dessas pessoas que vão se santificando vai sendo restaurado também? Então, primeiro, no caso de Nosso Senhor, né? O que acontecia com Nosso Senhor? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se ele é verdadeiro homem, o que é que acontece? Ele tem corpo e ele tem alma. Então, todas as faculdades que nós temos, inteligência, vontade, concupiscível, irascível, imaginário, afora o corpo, Nosso Senhor também tinha. Só que desde a concepção do Nosso Senhor, por ele ser, e aí lembre daquilo que eu falava, né? O corpo ele é o corpo específico para a alma. Não tem essa história de ficar trocando de várias almas pegando os corpos aí, né? Nem alma entrando, tendo outros corpos, né? Isso é um absurdo. E ao mesmo tempo, esta alma estava unida à pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, não faz sentido, por isso, que esta alma
não estivesse na visão beatífica desde a concepção. Então a alma de Cristo, ela estava efetivamente em visão face a face de Deus, né? Desde a concepção. E ela tinha inclusive todo o máximo, sei lá, o que é que isso pode ser, de graças. Então Nosso Senhor ele não podia crescer na graça. E Nosso Senhor não tinha fé. Vocês entendem isso? Nem esperança. Vocês entendem isso? Não? Não? Nosso Senhor. Né? Nosso Senhor não tinha fé nem tinha esperança. Porque a fé e a esperança elas são necessárias quando não se vê face a face. Como é que Nosso Senhor ele poderia estar vendo Deus face a face e ao mesmo tempo crer em Deus? Ele não tem como crer, porque o crer é uma coisa inferior à visão direta, né? Então Nosso Senhor, ele efetivamente, São Tomás define como ele tinha a alma de, se eu não me engano o termo técnico teológico é compreensor, né? Que é como a pessoa está quando ela está na visão beatífica. Então, o máximo de graça, o máximo de caridade e a visão beatífica sempre estavam, Nosso Senhor tinha. Só que para que ele padecesse por nós, efetivamente, concretamente, realmente, Nosso Senhor guardava o seu corpo da glória da alma. Então, São Tomás vai dizer que ele tinha o corpo de viajor, que é o que nós temos, tanto o corpo quanto a alma, durante esta vida. Então, o corpo do Nosso Senhor, efetivamente, ele não tinha a transmissão da graça da alma ao ponto de ressuscitar. E Nosso Senhor também, por todos os atos que ele realizava, ele não poderia ganhar nenhum mérito para a alma. E aí é importante falar um pouco do que é mérito, né? Mérito é aquilo que uma alma, em estado de graça, com o organismo sobrenatural, a graça santificante, tudo aquilo que a gente já falou no início, é aquilo que Deus dá em merecimento de uma alma que realiza atos com a intenção boa, uma intenção sobrenatural e com o organismo sobrenatural. Então Deus ele paga, né? Ele garante a você uma recompensa por todos os atos meritórios que você faz, ou seja, todos os atos que você faz por amor a Deus, né? Tendo esse organismo. Então isso faz com que você, a cada ato, e aqui é muito importante para a nossa própria condução na vida e vai totalmente no sentido daquilo que eu falava lá nas aulas do horário, né, de que nós devemos fazer, cada mínimo ato, comer, dar banho numa criança, sofrer com paciência o calor, cada mínimo ato, ele ganha mérito se você está em estado de graça e se você o faz com um sentido sobrenatural. Daí a importância da gente fazer aquilo que eu falava lá, né? Fazer as coisas com perfeição, oferecendo a Deus, aceitar com paciência, oferecendo a Deus. Aí é muito útil para que nós possamos revestir de mérito todas as nossas mínimas ações ao longo do dia, que a gente tenha justamente vários momentos de oração, que a gente sempre relembre a intenção dos nossos atos, que a gente ofereça a Deus. Isso vai ajudando E quanto mais com fervor a gente faz, e quanto mais puros são essas intenções sobrenaturais, e quanto mais graça, mais caridade você tenha, tanto mais mérito você ganha, né? Agora, então, imagine quanto mérito Nosso Senhor não poderia ganhar se Ele tem o máximo de graça, o máximo de caridade, está na visão beatífica e estava ao mesmo tempo neste mundo realizando atos
curar as pessoas, de sofrer injúria, de todo o sofrimento extremo da cruz, que eu já expliquei nas aulas anteriores, que era um sofrimento muito além de tudo que a gente possa imaginar, devido à unidade da alma e do corpo de Nosso Senhor, que não era separada, não existia essa distância como a gente, devido à desordem do pecado original. Então, Nosso Senhor, Ele... Portanto, cada ato dele durante esta terra, ele era meritório. Ele exigia um pagamento sobrenatural por causa dessas condições, né? Só que como a alma de Cristo já estava na visão beatífica, já estava no seu máximo de graça desde o princípio, esse mérito seria o quê, né? Estão me entendendo? Esse mérito para nós representa a felicidade que a gente vai ter no céu e ao mesmo tempo a alteração que a gente já tem nesta vida, nessa alma, para poder ter essa felicidade no céu. Nosso Senhor não podia ter isso na alma. E por isso que ele manteve o corpo como viajou, porque todos os méritos de todas essas ações de Cristo, eles seriam para ser merecidos pelo corpo de Cristo. E ao mesmo tempo, toda a santidade da alma de Cristo não era comunicada ao corpo durante esta vida de Nosso Senhor. Se fosse, ele não podia nem ter morrido. E por isso que São Tomás vai explicar que a alma dele é compreensora e o corpo dele é viajou. Enfim, é um termo teológico, né? Que é só para... Mas é isso que eu estou explicando, né? Mas como é que fala mesmo? Compreensor e viajou, né? Vocês estão bem, pessoal? E aí, quando Nosso Senhor ressuscita, o que acontece é que toda a graça da alma e todos os méritos angariados, eles são aplicados ao corpo de Cristo. E por isso que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição, inclusive, estupenda, não é como uma ressurreição outra, mesmo a dos grandes santos, quando eles foram ressuscitados na ressurreição dos mortos. Inclusive a gente tem, que não é um dogma nem nada, mas a gente tem o caso do Sudário, né? Do Santo Sudário, que eu não lembro mais os detalhes, se alguém lembrar, por favor, me ajude. Mas durante qual foi o século que ele foi encontrado, vocês lembram? Eu não sei se foi na Idade Média, mas na época que ele foi encontrado, eu acho que foi ali, século XIII, alguma coisa, o Sudário de Turim, né, como é chamado, ele foi encontrado e... 1354. Então século XIV. Ele foi encontrado e ninguém entendia muito bem aquela imagem. Depois, eu acho que no século XIX, quando se desenvolveu alguma tecnologia não sei se foi de raio-x, alguma coisa, de infravermelho, né? Foi que percebeu-se que, na verdade, aquilo ali era como um negativo de uma foto. Então, aquela impressão que houve no Sudário de Turim, incrivelmente, de uma coisa que já era conhecida há tantos séculos, só foi possível ser entendida de que se tratava, porque era propriamente quando se desenvolveu a tecnologia para perceber que aquilo era como que um negativo de uma foto. E que houve, portanto, segundo essa
esse estudo, né? Ou para que houvesse aquele tipo de impressão era necessário que houvesse uma explosão de tipo atômica, né? Que inclusive é possível perceber no sudário por análise bioquímica que ali existe inclusive pólen de flores específicas que só tem naquela região onde Nosso Senhor foi sepultado, né? E, portanto, esses indícios do sudário, eles dão-nos a entender que essa ressurreição, quando a alma volta dos infernos e se une ao corpo e transmite, e é assim que, é isso aí que é importante dizer, né? É assim que o corpo ele vai se restaurando. Ele vai se restaurando por comunicação da graça da alma para o corpo. O que também é muito importante no sentido prático do que nós devemos fazer, porque as pessoas têm umas ideias muito materialistas, né? Ah, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, na verdade, o que santifica e o que restaura e dá mais força ao corpo é aquilo que a alma consegue. E essa comunicação da graça à alma, da alma ao corpo, que faz, inclusive, com que o corpo vá se restaurando. E no caso de Nosso Senhor, como essa graça era a máxima e ainda tinha todos os méritos que ele conquistara através dos seus atos nesta vida, da paixão e tudo mais, essa ressurreição provavelmente foi algo assim de exuberantíssimo, né? Numa explosão enorme, que foi o que causou essa impressão no sudário. E isso é algo muito importante, inclusive a ressurreição de Cristo, e para deixar com que ela fosse fidedignamente transmitida, é que os apóstolos todos foram martirizados, né? Quando os apóstolos iam ser martirizados, o que se pedia era que eles negassem a ressurreição de Cristo. E eles não negavam e eram martirizados. Então, isso é uma comprovação histórica da veracidade. E Nosso Senhor quis assim, né? Inclusive para deixar esse testemunho. E tem vários trechos da Escritura que eles falam isso, né? Eu acho. Que eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles não entendem muito bem o que é isso, mas essa questão da ressurreição de Cristo é algo tão importante que foi o motivo pelo qual os apóstolos, eles sendo torturados, né? E aí, se você pegar todos os apóstolos, cada um deles tem uma morte mais cruel do que a outra, né? Um é decapitado, o outro é crucificado de cabeça para baixo, e outro é esfolado vivo, né? Se eu não me engano. E São João Evangelista é jogado numa caldeira de óleo fervente, mas é poupado à vida, né? E, comparativamente, todas as outras vezes que você tem testemunhas de outras religiões, eles sempre, por coisas muito ínfimas, por ameaças menores, eles abrem mão das versões que eles diziam antes, como é o caso, por exemplo, dos Mormons, né? No caso dos Mormons, a história é mais ou menos que, não sei se é Joseph Smith, o fundador lá, que diz que ele, na beira de uma montanha lá no Utah, né, recebeu a visita do anjo, não sei se foi Gabriel ou é o anjo Moroni. Sim, mas enfim, eu não vou entrar no detalhe disso, né, mas o fato é que ele disse que havia recebido tábuas pelo anjo lá e tinha enterrado num certo lugar e que não era para ninguém saber. E aí ele chamou uma galera para ir junto com ele, supostamente testemunhar que essas tábuas tinham sido enterradas. E depois essas pessoas foram convocadas pela polícia americana e foram simplesmente ameaçadas assim, foram ser interrogadas. E quando o pessoal foi ser interrogado, todo mundo já mudou a versão. Não foi bem assim, ninguém enterrou nada não, eu não estava vendo direito, porque estava escuro. Então todo mundo dizia essas coisas, né? E no caso da ressurreição de Cristo,
a gente vai ter os apóstolos e vários outros mártires depois, né? Que são exatamente... Não é que eles são ameaçados no interrogatório civilizado da polícia americana, que são ameaçados, sei lá, de fraude ou de prisão, de alguns anos, uma prisão... Não, eles são torturados, né? E são efetivamente mortos e nenhum deles muda a versão e nenhum deles abre mão de testemunhar aquilo. Né? O que por si só é algo que não encontra paralelo na história humana. Não existe fato nenhum que sob tamanha pressão tantas pessoas, inclusive apartadas temporalmente, porque o martírio dos apóstolos vão acontecendo em décadas distintas, né? São João já está lá no ano 100, por aí, que era mais novo e viveu mais, etc. E, no entanto, incrivelmente, todos eles sempre mantêm, sob as mais absurdas ameaças, torturas e morte, o testemunho de que, sim, Cristo ressuscitou. E pode me matar aí, que eu não quero nem saber. O que é uma comprovação histórica, né, da ressurreição do nosso Senhor. Então, essa ressurreição de Cristo, ela procedeu-se deste modo, e tudo aquilo que nosso Senhor sofria por nós era, inclusive, angariado como mérito que haveria de propiciar essa ressurreição, né? Então, toda a graça da alma de Cristo e os méritos que ele angariou são aplicados na ressurreição de Cristo, e por isso que ela é a ressurreição daquele modo, e por isso que o corpo de Cristo tem propriedades, inclusive, das mais sublimes possíveis depois da ressurreição. E isso nos demonstra, primeiro, tem uma outra passagem de São Paulo na Escritura que ele fala isso, que a mesma força que ressuscitou o Cristo é aquela que a gente recebe no ato de fé. Né? Então ele fala sobre isso, ele fala que esta força, e aí notem bem que força é essa, por isso que eu tive que detalhar um pouco mais isso aí. Não é uma força que... Porque quando a gente imagina esse tipo de... a força, etc., a gente imagina que Deus é como Zeus, né? Joga um raio, um negócio assim, uma coisa externa. Esta força, como eu falava, é uma força da graça. É a força da graça que estava na alma de Cristo e dos méritos angariados por esta alma em graça, que produzem e que são transmitidas ao corpo, causando essa ressurreição. Então, primeiro, São Paulo está nos dizendo, no fim das contas, que todas as vezes que a gente está recebendo essa graça, é esta mesma força. Ou seja, quando você está rezando e quando você está crescendo na graça, você está, de maneira homeopática, sofrendo uma ressurreição. Então, na verdade, você não está recebendo do mesmo modo que Cristo de uma vez só, porque até você não poderia fazer, você não tem capacidade e estrutura para isso, mas, de fato, se você permanece crescendo na graça, isso não tem só efeito sobre a sua alma. É a alma que cresce na graça, mas essa graça é transmitida para o seu corpo. Por isso que uma pessoa que se dedica à vida de oração, ela vai tendo, inclusive, capacidades cada vez maiores corpóreas, né? Então a gente vai ver que a pessoa pode dormir menos, ela come menos, né? Ela pode... Ela pode sofrer picada de cobra, como São Paulo apóstolo lá, e não sofrer nada, né? Isso vai se dando exatamente por esta coisa que acontece através da transmissão da graça. E veja como Nosso Senhor, inclusive, liga todos esses mistérios, né? Por que que ele acumula tantos méritos para serem aplicados ao seu corpo? Porque este corpo
sempre estará presente não só na Eucaristia, né? Como está presente como canal para todas as graças dispensadas na oração. Então, ele faz com que o corpo seja o mais perfeito possível, sei lá, né? Sobrenaturalizado possível, para favorecer aquilo que eu falava, né? Desde sempre aqui nas aulas. Que quando ele for transmitir estas graças por meio a graça atual, por meio da oração, ele o faria e ele o faz por meio da sua humanidade gloriosa, este corpo funciona de uma maneira muito mais elevada e muito mais perfeita para favorecer a transmissão dessas graças para nós, né? Então ele liga tudo, a ressurreição com a oração, com os sacramentos, com o sofrimento dele e tudo mais, né? Então os méritos que ele acumulava eram para o corpo, né? Era para ser aplicados na ressurreição, né? Inclusive não era antes, porque se Nosso Senhor tivesse a comunicação da graça da sua alma desde a concepção para o corpo, ele já não podia sofrer mais nada. Então ele não podia ganhar méritos. E ele só deixou para que isso acontecesse na ressurreição, porque senão ele não podia nem ganhar os méritos da paixão, por exemplo. E aí quantos foram os méritos da paixão, né? E ele ganha e aplica para o seu corpo. E depois esse corpo, né, ascende aos céus. E por que ele ascende aos céus? Diga. Só para saber se está certo o que eu entendi. A transmissão da graça atual pela oração vem por meio do corpo de Jesus Cristo ressuscitado? Sim. Está correto. Tá, eu falei isso aqui umas 500 vezes já. Foi que meu poder de síntese péssimo fez isso aqui. Quando os apóstolos, no caso, eles não negavam a ressurreição, é porque também os judeus, os que mandaram matar Jesus, mandaram colocar guardas também, né, lá para dizer que senão os discípulos iam lá, os apóstolos iam lá roubar o corpo e depois dizer que ele tinha ressuscitado. Então eles ficavam perguntando também essa questão para eles negarem a ressurreição por conta disso, né, porque o sepulcro realmente estava vazio, só que eles mandaram colocar a guarda lá, que era dizendo que eles iriam mandar roubar o corpo. Inclusive a ressurreição aconteceu com guardas lá, né? E segundo a Escritura, né, que está lá, exatamente porque essa ressurreição de Cristo ao terceiro dia vai comprovando a própria profecia dele, como ele fala para os fariseus, né? Destruir esse templo eu ressuscitarei ao terceiro dia, como as figuras, né? Como a figura de Jonas, que passou 3 dias no ventre da baleia e tudo mais. Mas, veja, todos esses mistérios, como eu falava, eles são as verdades sobrenaturais que nós devemos considerar e que, afora o fato realmente acontecido na história humana, afora os méritos para toda a humanidade e a salvação da humanidade, ele tem um significado para a nossa compreensão individual através da oração. E que diz respeito o modo como se procede à própria santificação de nossa alma. Então, cada um desses detalhes, e é isso que a gente deve perseguir na meditação, a gente deve tentar entender mais a fundo, porque sempre tem muita coisa a perceber, né? E eu estou usando essas aulas exatamente para tentar ajudar nisso. E entender o sentido mais profundo desses artigos de fé e desses acontecimentos. E por que eles foram considerados como artigos fundamentais de fé para a gente professar publicamente, né? Então, é isso que acontece para mostrar essa ressurreição e tudo mais, para mostrar o que nos acontece e o que nos há de acontecer plenamente na ressurreição dos mortos, com o nosso corpo, que então a gente terá uma natureza humana plena, porque todos aqueles que estão no céu hoje, eles não estão
com a sua natureza humana plena, exceto Nossa Senhora e Nosso Senhor, né? Eles são almas separadas do corpo. E não há de ser assim para sempre. Há de ter novos céus e nova terra. Então, se há de ter novos céus e nova terra, não é como os filmes apocalípticos de Hollywood, né? Que tudo vai ser destruído. Na verdade, pode haver várias catástrofes, vai haver várias catástrofes, mas, no fim das contas, tudo será ao modo como Nosso Senhor ressuscita o seu corpo, por sua própria força. Todas as coisas materiais participarão dessa sobrenaturalização da alma. Então, Nosso Senhor está... esse detalhe é muito importante de se frisar, né? É por meio da santificação da alma que as coisas materiais serão transformadas. Porque mesmo aquelas pessoas, no sentido mais profundo e no sentido, né, mais externo, né, também. Porque, vocês entendem o que eu estou falando? Hoje em dia você tem pessoal, exatamente pelo analfabetismo, ou seja, por não ter experiência do que é uma vida interior, exatamente por uma falta de experiência espiritual, as pessoas põem muita confiança e expectativa na alteração do mundo material, materialmente alterado. Ou seja, você vai lá e faz alguma coisa com tecnologia, você faz lá com sua própria mão, e aí você vai promover um mundo, né, um paraíso terrestre, uma coisa maravilhosa. E se você olhar direitinho, muitas homilias heréticas que a gente tem hoje, toda essa coisa de ecologismo, essa coisa de marxismo, né? Tudo isso aí é sempre no sentido de uma ação material que transforma o mundo material. E o que Nosso Senhor está ensinando aí é que é uma santificação da alma que produz a restauração do mundo material, a começar pelo corpo. Que já acontece nessa vida e acontecerá plenamente em nós na ressurreição dos mortos, mas que em Nosso Senhor já acontece na sua ressurreição como primícias dos que hão de ressuscitar, como primogênito dentre os mortos. Então ele está testemunhando o seu verdadeiro poder divino e ao mesmo tempo nos dando a prova e a esperança do que nos há de acontecer se seguirmos, né, se tomarmos a cruz, renunciarmos a si mesmos e o seguirmos. Eu acho que eu não estou entendendo, que eu não entendi quando você falou dos méritos do corpo de Nosso Senhor. Porque eu falo também, para mim tem um pouco de confusão que os méritos do corpo e tem alguma coisa. A alma, assim, na alma. Você falou a graça na alma, eu não entendi. Na alma de Nosso Senhor. Você falou. O que é que você não entendeu? O senhor falou, assim, dos méritos do corpo, e o senhor falou alguma questão da alma mais específica também? Sim, eu falei... Mas o quê? Que é essa parte de Nosso Senhor. Eu falei que Nosso Senhor, desde a sua concepção, estava na visão beatífica. Ou seja, a alma de Cristo, na concepção, né? Quando ela é criada, a inteligência e a vontade de Cristo, elas não têm... A alma de Cristo, ela tem graça santificante. Tem? Sim. Ela é uma alma humana. Como é que a alma humana pode ser elevada a Deus sem a graça? Mas como... Assim, como seria isso? Ele... Eu não consigo perguntar, doutor. Mas eu não entendo quando o Senhor diz que a alma dele tem a graça santificante. Nosso Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente só tem uma... Para que entendamos isso, obviamente você precisa se santificar e precisa estudar. Aí você vai entender melhor, né? Mas a transformação da nossa alma no processo de santificação, na verdade, é através do conhecimento das verdades e
e de Deus, e depois a pessoa até chega a conhecer as pessoas da Santíssima Trindade, nesta vida, mais diretamente, né? Mas a sua própria alma vai se assemelhando ao que é, se assemelhando imperfeitamente ao que é a Santíssima Trindade, né? Então, existe uma transformação que acontece na própria alma, na santificação, que vai assemelhando a sua alma à Santíssima Trindade. Por isso que nós somos imagem e semelhança. É a graça santificante, é a graça atual, né? O desenvolvimento das virtudes teologais, fé, esperança, caridade, dons do Espírito Santo. É isso que vai acontecendo, vai transformando a alma de fato. E ela vai se assemelhando à Santíssima Trindade. Então, a nossa alma, ela é uma analogia da Santíssima Trindade, né? É como se mais ou menos a essência fosse o Pai, a inteligência fosse o Filho e a vontade fosse o Espírito Santo, né? Só que como você... Repete, por favor. É como mais ou menos a essência da alma humana fosse uma representação de Deus Pai, né? De onde tudo procede. A inteligência fosse uma representação de Deus Filho, e a vontade que procede da essência e da inteligência, a representação do Espírito Santo, né? Só que como a nossa alma está desordenada e ela não funciona na unidade de relações que vai aproximando a inteligência e a vontade da essência, a gente não entende isso, até a gente não entende nem o que é inteligência nem vontade se você não se educar. Mas, na educação propriamente natural e, sobretudo, na educação sobrenatural que vai fazendo uma coisa que eu vou explicar mais detalhadamente aqui, mas que eu falei um pouco nas aulas da formação infantil já, né? A santificação provoca uma relação cada vez mais harmônica de inteligência e de vontade, levando a proximidade com a essência. E isso vai transformando, vai assemelhando a alma, a depender do grau, essa semelhança vai ficando cada vez maior, no grau de oração, no grau de santidade. Então a sua alma, ela vai se tornando, você percebe, né, mais proximamente o que é a Santíssima Trindade, pelo que você passa a ser de fato. Então, existe uma transformação sua que é um testemunho direto da percepção da sua própria transformação, que vai, por analogia, dando uma ideia mais clara do que seja a Santíssima Trindade. E isso é o que permite, inclusive, que no céu você veja de maneira melhor, face a face a Deus. No caso de Cristo, quando a alma de Cristo é criada, né, e é infusa no corpo de Cristo, porque se Deus é verdadeiro, nosso Senhor é verdadeiro homem, ele já era sempre a segunda pessoa da Santíssima Trindade desde toda a eternidade. Para que ele seja verdadeiro homem, ele tem que ter corpo e alma, porque um homem é corpo e alma. Entende? Então, quando Nosso Senhor é concebido, a alma de Cristo é unida ao seu corpo, e esta alma, ela já é dotada do máximo de graças, como nós conquistamos, né? E nos dada nesse caminho espiritual. Em Cristo já era totalmente, por uma congruência, por uma necessidade da elevação da alma e do corpo de Cristo unida à sua pessoa, à pessoa da Trindade. Não faria nenhum sentido que você tivesse uma alma e um corpo ligado a uma pessoa da Trindade que não fosse partícipe do máximo que um ser humano poderia ter dessa vida da Trindade. Por isso que a alma de Cristo já tem o máximo de graças, já tem os dons do Espírito Santo, a virtude teologais, quer dizer, a caridade, ele não tem fé nem esperança. E essa alma já está na visão beatífica, ou seja, quando Nosso Senhor estava neste mundo, o que a alma dele percebia é a mesma coisa, só que num grau muito mais elevado do que um santo no céu, que está só em alma, sem corpo.
E, então, quando ele andava nesse mundo em corpo e alma, a alma dele já tinha a visão direta de Deus e o máximo de graças que um santo que está no céu na visão beatífica. Só que o corpo dele não recebia a comunicação dessas graças que estavam na alma. E quando alguém que tem um nível de graça na alma, de caridade, de graça santificante, etc., quando essa pessoa age com intenção sobrenatural, ela ganha méritos. Esses méritos modificam a nossa alma e a preparam para receber a glória celeste, os bens eternos. Como a alma de Cristo não podia receber mais nada, que já tinha o máximo, ele, quando agia meritoriamente nesta vida, ele estava ganhando méritos para serem aplicados no seu corpo na ressurreição. Entende? E isso acontece quando a alma volta dos infernos e se une ao corpo e causa essa ressurreição. Tá entendendo? Não, obviamente você não está entendendo perfeitamente, né? Mas ninguém está entendendo perfeitamente porque isso é um negócio muito grande, né? Mas aí é uma coisa para você... Não é questão de você querer entender intelectualmente, porque como isso é uma coisa muito elevada, você faz o máximo que dá intelectualmente para preparar a oração, que é onde você pode ter uma compreensão mais direta e mais perfeita, né? E Deus quer dar isso se você buscar, né? E a consideração disso na oração é o que promove a alteração e a santificação da nossa alma, para participar mais dessa compreensão dos mistérios, uma participação maior dos mistérios. Assim, e considerar essas coisas na oração, me parece que, não, mas assim, que é muito mais, acho que é mais tranquilo do que você considerar essas coisas sem ser na oração, né? Que fica considerar, ou por exemplo, tá vendo aqui a aula, ou tá meditando sem ser na oração, tentar lembrar dessas coisas. É meio difícil, assim, meio acaba assim, causa mais uma perturbação, pelo menos em mim, né? Causa mais uma perturbação, agitação, do que assim, quando eu vou considerar essas coisas em oração, né? Você vai pro seu lugar, né? Que você mandar e sabe? Sei, exatamente. Porque o santo a gente tem a noção toda de lógica, de filosofia, todo o estudo do tríduo, quadríduo, chega à filosofia, para quando chegasse isso aqui, tornar-se um pouco mais fácil. Não, necessariamente. Assim, são dois tipos de coisas distintas. Uma pode ajudar a outra, mas, como eu disse, né, você vai ter santos que vão ter uma percepção direta disso, sim. Então, o que você tem que fazer é buscar as duas coisas, sobretudo a espiritual. Mas, enfim, voltando ao ponto, né, que eu falava. Qual era mesmo? Onde a gente tem o máximo de graça. Não, mas antes dela fazer a pergunta. A santificação da alma produzirá uma restauração material. Sim. Pois é, primeiro que isso mostra, dá este testemunho, né? E isso é muito importante como um princípio de vida e de ação nossa. O meio pelo qual Deus quer restaurar as coisas materiais, as coisas deste mundo, é por meio daquilo que se ganha imaterialmente na alma, né? E é isso que há de acontecer na ressurreição. Quando se diz que vão ser criados novos céus e nova terra, vai ser como um novo Éden? Alguma coisa assim? Não, a gente não tem como saber, mas certamente vai ser bem melhor, né? O que promove, inclusive, o reino
de Deus nesse mundo, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, essas coisas é a santidade das almas, que vão dando possibilidades de ação e etc. ao corpo e tudo mais, e você altera as coisas na realidade. Isso é muito importante. Afora isso, né, nosso Senhor também, para demonstrar a superioridade, no fim das contas, da vida celeste e para nos ajudar a praticar a fé de maneira mais profunda, é que depois de todos aqueles episódios belíssimos das suas aparições no período que ele estava nesse mundo ressuscitado, né? Ele mesmo diz aos apóstolos que é melhor para eles que eles vão, ou que ele vá voltar ao Pai, porque senão eles não vão receber o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Todos esses mistérios têm significado, muito significado. Quando Nosso Senhor diz que é melhor que ele vá para os próprios apóstolos, é porque enquanto eles podiam apoiar-se num conhecimento sensitivo dele para buscar o crescimento espiritual, isso de certo modo deixava esse crescimento não tão perfeito, não tão sublime, né? E isso fica claro quando, já naquela ocasião que comecei a falar, quando São Tomé está reunido com os apóstolos, e aí Nosso Senhor aparece de novo e diz, tem aquela música lá, né? Depois vocês escutem, ó Firie et Firie, né? Que ele vai dizer assim, vide Tomá, vide Latus, vide pedes, atque manus, vide manus, nollies esse incrédulos, né? Vê Tomás, põe a mão no meu lado, tal. Aí São Tomé, ele não toca propriamente, mas ele vê. E quando ele vê, aí também existe um ato de fé que é sobrenatural. Porque ele não vê e diz, ó, que massa. Ele diz, meu Senhor e meu Deus, né? Ele faz um ato sobrenatural de fé. E isso é uma coisa já muito boa. Só que aí Nosso Senhor diz a ele, tu creste porque viste. Bem-aventurado aqueles que crerem sem ter visto. Beate qui non viderunt, et firmite crediderunt. Vitam aeterna habebunt. Né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Estes terão a vida eterna em si. Né? Uma coisa assim que ele diz. Ou seja, você poderia dizer assim, eu queria estar naquele tempo que Nosso Senhor estava lá, né, caminhando na Galileia, e aí eu creria com mais facilidade. Bem, na verdade, Nosso Senhor está dizendo que o modo mais propício para você crescer espiritualmente é fecha a porta, entra no teu quarto e busca o teu Pai no escondido, Ele te dará recompensa. É por meio do ato da inteligência com o auxílio da graça, né? Ou seja, através da oração. Por quê? Porque lá, na oração, tanto você está mais próximo da fonte de graça, que é a Santíssima Trindade que sustenta a essência no seu ser, você não está distraído com as coisas externas, e Cristo verdadeiramente está dispensando, através da sua humanidade gloriosa, a graça atual, a luz que permite que você enxergue as verdades sobrenaturais. Então existe uma proximidade e uma intimidade maior e, inclusive, separada
e por isso é uma intimidade, é onde está mais dentro, na sua alma, e existe uma relação direta entre você e Deus. Então, a ascensão de Nosso Senhor tanto demonstra a sua divindade, demonstra que nós devemos colocar o nosso coração onde está o nosso tesouro, ou seja, que nós devemos elevar a nossa mente, a nossa alma, né, aos céus. Se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, vai dizer São Paulo na Escritura. Ou seja, a prova de que efetivamente nós estamos progredindo na vida espiritual é quando cada vez mais nos apetecem as coisas espirituais, não por uma força do pensamento de maneira natural, mas por uma intimidade que cresce, que provoca aquele movimento que eu falava, né? De uma fé que leva à caridade pelo conhecimento e a proximidade com aquele que se vai conhecendo na oração, e essa caridade que exige a esperança de que faça a nossa memória sempre voltasse àquela experiência, aquelas alegrias invisíveis, como diz Hugo de São Vito, e cada vez mais ela firma uma âncora no reino dos céus, né? Que é o que nos permite, através da lâmpada que permanece acesa com óleo, não nos desviar da nossa meta e efetivamente alcançar aquilo que Nosso Senhor disse quando Ele manda buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais será dado em acréscimo. Esse reino dos céus que Ele fala é o que acontece da quarta morada em diante, né? Como eu já expliquei outras vezes aqui. Que é uma coisa que acontece aqui nesta vida. O reino dos céus é quando a sua alma está purificada de um modo tal e ela agora você entrega para que Deus haja diretamente sobre ela através dos dons do Espírito Santo e a conduza. E isso é algo que vai acontecendo nessa intimidade que a alma vai crescendo através da oração com Cristo verdadeiramente ressuscitado, que sempre está presente no ato de fé. Então, não apoiar-se no mundo material, que é algo que vai, sobretudo, acontecendo cada vez mais pela meditação, depois leva-se à oração afetiva e à oração de simplicidade, é o que, de fato, promove essa vida eterna que ele disse aí a São Tomé, né? E por isso que Nosso Senhor, portanto, volta ao Pai para que nós o busquemos interiormente dentro da alma, né? Isso vai auxiliar. E é tanto que, depois que ele faz isso, e ele diz aos discípulos que antes não tinham conseguido passar da porta estreita durante a sua paixão, ele diz aos discípulos que permaneçam em oração e eles passam 10 dias, se eu não me engano, em retiro com Nossa Senhora. E depois disso é que acontece Pentecostes. É que vem o Espírito Santo, que nesse caso dos discípulos, né, é a quinta morada, a contemplação infusa, que é o que a gente contempla no terceiro mistério glorioso. Então, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes, né? É o quinto grau de oração, não? O que é que tem a ver? Você falou quinta morada. Quinta morada. Não, é quinta morada, sétimo grau de oração. Pentecostes, né? Não. Pentecostes foi o acontecimento. Os apóstolos em Pentecostes estavam, assim, quase com certeza na quinta morada ali, né? Passaram para a sexta. Não, foram para a quinta. Passaram da terceira para a quinta.
Durante o retiro eles passaram a porta estreita e até chegar à quinta morada, né? Mas ali eram condições diferentes, né? Tinha Nossa Senhora, né? O que normalmente acontece é que a pessoa passa a porta estreita e vai para a quarta morada, né? Para o que se chama de oração de quietude. E essa passagem pela porta estreita, o padre Tanqueray chama de... Como é o nome? Esqueci o nome agora, mas... O padre Rui Marinho ele chama de recolhimento infuso, né? São João da Cruz chama de noite escura dos sentidos. E o padre Tanqueray chama de outra coisa. Isso em que momento? A passagem da terceira para a quarta, né? Sim. E aí, portanto, esse mistério da ascensão, né? Ele tem também essa finalidade para a nossa santificação. E, ao mesmo tempo, essa sequência de que a gente atribui a criação ao Pai, a encarnação e todo o caminho do Nosso Senhor e depois o Espírito Santo, também essa sequência das missões divinas, das pessoas divinas no tempo, na história humana, elas também são para melhor ensinar até os ignorantes e as crianças que o Pai não procede de ninguém, o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, só manda o Espírito Santo depois que o Filho, que já fora enviado, volta ao Pai e ambos mandam o Espírito Santo, né? Nas missões. Então, tudo isso aí tem uma série de significados e de importância. E depois que ele ascende os céus, a gente diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E isso significa exatamente, não que ele está literalmente, como o próprio catecismo romano nos fala, né? Que ele está literalmente sentado à direita porque Deus não tem direita. Porque afinal, Deus ele é puro espírito, ele não tem corpo. Quem tem posição espacial são corpos, né? Então, dizer que Nosso Senhor, depois de ascender aos céus, está à direita de Deus Pai, significa que ele está à direita no sentido como um ministro que sentava à direita do rei e agora é quem distribui os seus dons, né? É quem vai agir em nome do rei. Então, esse estar à direita de Deus Pai significa efetivamente que todas as graças daí por diante, as graças santificantes, as graças sacramentais, as graças atuais, todo e qualquer tipo de graça, que sempre fora mandado pela Santíssima Trindade desde a essência da alma, a partir daí ela sempre é intermediada como causa instrumental, né, pela humanidade de Cristo. Né? Então é isso que está significado aí essa parte do artigo do credo. Pelos méritos dele ou os méritos aperfeiçoados? Tem um trecho que eu não sei se é do Apocalipse, esqueci agora, que Nosso Senhor fala isso, né? Todo o poder me foi dado. Então, este poder que a gente falou já quando falava de que ele era Senhor, né? Nosso Senhor, ele é Senhor não só porque ele é Deus, mas ele é Senhor como homem também, né? E todo esse senhorio e esse poder que é dado a ele porque ele é Deus e homem. Ele mereceu. Por Deus ele sempre tivera esse poder, né? Obviamente. Mas como homem ele merecera em toda essa trajetória aí. E é aí que finalmente, quando ele ascende aos céus, esse poder é dado para a efetivo uso, assim como o ministro que sentava à direita do rei fazia uso dos bens
né? Resolvia as querelas, julgava, etc., em nome do rei. Certo? Pode repetir o que é o reino dos céus? É a alma totalmente com Deus antes da vida? Não. É quando a alma começa a ser, ela já se purificou tanto quanto é possível na via ascética. Você a gente vai entender melhor depois, quando for falar especificamente disso. Mas o reino dos céus começa no quarto terreno da parábola do semeador, né? Começa quando as virgens prudentes são introduzidas na carruagem com o noivo para entrar nas núpcias. Então, o reino dos céus propriamente é algo que começa na quarta morada. Por quê? Aí por isso que a gente precisa entender o significado das palavras. É reino, reino é o território onde o rei exerce o seu domínio. Então, o que são esses céus? Os céus é a sétima morada. E quando é que a Santíssima Trindade pode exercer o seu domínio com mais liberdade na alma? Quando esta alma já não vive dissipada externamente, dividida entre uns minutinhos de oração e muitas horas de frescagem, e de dispersão, e de irritação, e de não sei o que lá fora. Isso considerando que a pessoa está em estado de graça, né? Então, desde a primeira morada, o que está acontecendo é que, pela força da verdade, que a pessoa se coloca a compreender dentro da alma, na oração, sobretudo, né? Mas que o estudo também ajuda, isso vai fazendo com que a alma ela desenvolva melhor as potências imateriais dela e possa permanecer fruindo dos bens imateriais que só se frui dentro da alma imaterialmente através das faculdades imateriais. E à luz disso é que a pessoa vai rejeitando e ordenando aquelas faculdades que servem para a ação no mundo material. Os sentidos, o concupiscível, irascível, imaginário, etc, etc. E ela vai ordenando. O que é ordenar? Ela vai colocando-as no lugar a serviço dessa atividade teórica, imaterial, que se faz dentro da alma. E isso vai fazendo com que ela tenha cada vez mais atos que propiciam mais desenvolvimento e mais força da potência de onde se procedeu o ato. E com isso, cada ato posterior pode ser feito melhor e mais permanentemente. Então, o caminho de oração da vida espiritual vai fazendo com que a pessoa esteja mais dentro da alma e quando ela está fora por necessidade, né, ela esteja ordenando o seu trabalho, o seu quarto, a sociedade, o próprio uso que ela faz dos bens materiais a este ato interior. Então ela vai começar, por exemplo, é o que a gente está tratando sobretudo na formação infantil, né? Mas tratando da pedagogia em si mesmo. Mas a gente vai falar melhor depois quando chegar na parte da oração aqui, né? É o que acontece... Peraí, perdi. O que eu estava falando? A faculdade, pessoal faz superiores. Sim, em razão do bem que a faculdade superior, a inteligência, a vontade, consegue participar melhor pela sua própria força que vai crescendo, pela luz da graça que vai se expandindo, né? É que ela vai moderando a ação do concupiscível, do irascível, dos sentidos, etc., do imaginário, para que eles não atrapalhem o trabalho interior. E isso, na verdade, é um sacrifício que você está fazendo. Ou seja, você está colocando tudo que você tem de mais precioso que antes você levava, né, deixava-se levar para fruir das coisas criadas, você agora está negando a fruição das coisas criadas à medida que aquilo atrapalha
a busca de Deus. Então é aí que... Por que a pessoa modera a sua comida, né? A pessoa não quer utilizar da sexualidade de maneira desregrada. Por que ela não quer perder tempo com frescura, não quer falar mal dos outros? É porque isso vai atrapalhar o ato da oração. E de tanto fazer isso, a pessoa vai tendo uma prevalência da alma sobre o corpo e da alma com o auxílio da graça. E todo o auxílio da graça vai infundindo, né, essa força que inclusive ressuscita o corpo. E tudo isso vai se transformando cada vez mais forte, até o ponto que você faz tudo o que é possível ativamente. É a via ascética, né, que vem de subir, ascese. Ou seja, o primeiro estágio da vida espiritual, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Vencer o passarinho, o espinheiro, o terreno pedregoso e o espinheiro. Obviamente tudo isso com o auxílio da graça, mas Deus espera que você faça. Quando você faz isso, você está efetivamente sacrificando e colocando o que há de mais superior, que são a sua própria humanidade, a sua própria alma, a serviço de Deus. Então, você está entregando aquilo que há de mais importante, assemelhando-se à oferta de Abel, que escolheu o melhor que ele tinha, e Deus vai aceitando esse sacrifício, e ele vai se dando em recompensa, né? Porque ele recompensa aos que o buscam. Até o ponto que você está com a lâmpada acesa pela queima do óleo. Ou seja, você fez tudo que você podia. Agora você resta que Nosso Senhor complete. Aí quando ele completa, e aí entra a noite escura dos sentidos, para que você se desapegue e se purifique no nível necessário para que você seja conduzido, dócil à condução dos dons do Espírito Santo, é aí que começa o reino dos céus, porque Deus pode mover a sua alma através dos dons do Espírito Santo diretamente, de uma maneira muito mais elevada e muito mais forte do que o que você faria pelas virtudes teologais, sozinho. Tá entendendo? Teologais ou cardeais? Teologais. Sozinho. Mas já tem o auxílio da graça? Sim, não. Sozinho eu estou falando sem tanta moção de Deus pelos dons do Espírito Santo. Então, por isso que é o reino dos céus e ele começa na quarta morada. Né? Tá entendendo? Porque você fez a sua parte, você livrou-se da escravidão com o auxílio da graça do mundo, do demônio, da carne, e sendo dono de si mesmo, você sacrificou-se a Deus. Aí agora Deus aceita o seu sacrifício, se for bom, e agora ele vai começar o trabalho que é próprio dele, que ainda tem muita coisa pela frente, mas agora a coisa vai de vento em popa, né? Não é a estrada esburacada, com ladrões, assaltantes, pedregosa, que você tem que percorrer na via ascética. E por isso que Nosso Senhor está dizendo, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Se você for inteligente, você tem que focar tudo em fazer isso, porque quando chega lá, o jogo é outro, né? Não é essa vida insana aqui fora da via, né? Você vai... Lá, você está entregue nas mãos de Deus e você pode avançar muito mais profundamente e mais rapidamente. Então é isso que a gente tem que buscar e é isso que a pedagogia deve estabelecer para levar as pessoas, como um objetivo para levar as pessoas. Se a gente fizer isso, aí as coisas andam 1 milhão de vezes melhor. É muito mais inteligente concentrar os esforços para propiciar isso do que tentar fazer outras coisas secundárias. E é isso que ele está dizendo.
tudo mais será dado em acréscimo, se você busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Beleza? Então é isso, pessoal. Para a próxima aula, vocês organizem o seu tempo de oração, de meditação, ida ao Santíssimo, orações vocais, vejam as aulas do horário, estudem a formação, né? Cheguem na formação intermediária para ver as 10 outras aulas do horário, né? Vão ordenando a vida de vocês, reparem um tempo para oração e estudem os próximos artigos para a gente tratar na próxima aula e quem sabe a gente vai em breve terminar o credo para entrarmos nos sacramentos. Ok? Então, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Acho que dá para talvez a gente cobrir isso aí, né? Na próxima aula. Isso tudinho. Porque muitas coisas eu já falei, né? Então, eu acho que agora dá pra gente correr um pouco mais esses. Então, como a gente vai ter um tempo também para a próxima aula, né? Semana que vem eu estou viajando. Então, a gente tem 15 dias e vocês não fiquem vacilando. Separem ali sempre pelo menos uma meia hora por dia para ir lendo o catecismo, depois levando para a meditação, junto com os mistérios, etc., no tempo de meditação. E aí vocês trazem as perguntas, as observações, realmente se apliquem a entender isso aí, a enxergar e a buscar. Porque isso aí eu não posso fazer por vocês. Beleza? Então... Você pode dar uma aula É o que a gente vai falar quando a gente chegar na oração, né? Sobretudo. Adeus.